alimento para nós, nos coloca diante de um Deus que é misericórdia, um Deus que sente compaixão, um Deus que perdoa os pecados. Nós temos na liturgia de hoje alguns personagens que experimentaram essa misericórdia do Senhor, alguns de modo diverso. Temos Paulo na segunda leitura, que experimenta a misericórdia do Senhor no encontro com Cristo em Damasco e que vai dizer: não é o cumprimento da lei que justifica, não é o cumprimento da lei que salva, porque se nós dizemos isso, então o sangue de Cristo foi derramado em vão. Mas é em Cristo que nós somos perdoados, é em Cristo que nós somos justificados. Temos na primeira leitura de hoje o exemplo da misericórdia de Deus para com Davi, o rei Davi, o grande Davi, que cometeu um grande pecado diante de Deus. E Deus vai enviar um profeta para acusar a Davi os seus pecados. E é interessante como Deus faz isso na vida de Davi. Deus envia Natã, e a primeira coisa, quando o profeta se apresenta diante do rei para acusar o pecado que ele teria cometido, que foi de desejar a mulher do próximo, desejar a mulher de um homem casado e escolher aquele homem e o enviá-lo à frente do exército para que morresse, e assim ele poder desposar a mulher de Urias, Betsabeia. E Deus enviou Natã. E a primeira coisa que Natã faz em nome de Deus é dizer: assim diz o Senhor, eu te ungi como rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul. A primeira coisa que Deus faz, antes de dizer tu pecastes, é dizer: Davi, recorda, relembra, faz memória, fazei memória de mim, fazei memória do que eu fiz na tua vida. Quem te fez rei de Israel? Fui eu. Tu eras um pastor de ovelhas, eu te fiz rei de Israel, eu te ungi rei de Israel, eu te defendi da ira de Saul, rei de Israel antes de ti. Eu te dei este reino, eu te dei uma casa, uma dinastia que durará para sempre, porque eu prometi que Davi receberia o cetro de poder e esse cetro nunca lhe seria tirado. Eu te dei, Davi, mas o que tu fizestes? E o Senhor então vai dizer: fizestes o que desagradava ao Senhor, feristes a espada o hitita Urias, para fazer da sua mulher a tua esposa. Deus primeiro, meus irmãos, Ele mostra na história de Davi onde Deus estava. E depois Ele diz: e pecastes contra mim. E Davi o que vai dizer diante desse Deus que ele sabe, que ele reconhece? Foi Deus quem tudo fez. Ele vai dizer: Senhor, pequei contra ti. E Natã vai responder então, em nome do Senhor: o Senhor perdoou, Davi, os teus pecados. É diferente do evangelho que nós ouvimos, que Jesus não disse: o Senhor perdoou os teus pecados. Não disse: o Pai perdoou os teus pecados. Jesus disse: eu te perdoo os teus pecados. Natã é profeta de Deus. Por isso que os discípulos, por isso que os fariseus, no momento que Jesus disse àquela mulher: eu te perdoo os teus pecados, eles se perguntam: quem é este que pode perdoar os pecados? Porque só Deus perdoa os pecados. Jesus se revela a Deus. Só Deus tem o poder sobre o pecado. E é interessante, meus irmãos, porque Natã diz: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás, mas o teu filho será tirado. Meus irmãos e minhas irmãs, então nós encontramos aqui uma experiência da misericórdia de Deus, e nós olhamos no final: mas o filho que de ti nasceu morrerá. Onde está a misericórdia do Senhor? Nós nos questionamos. Que Deus bom e misericordioso é esse que perdoou os pecados de Davi, mas tirou o seu filho? Meus irmãos e minhas irmãs,
devemos nos recordar de uma coisa: a misericórdia de Deus é igual à sua justiça. Deus não tem como se fosse duas mãos, com uma da misericórdia e com outra da justiça. Deus é único. E tudo de Deus é um. A justiça de Deus é a sua misericórdia, e a misericórdia de Deus é a sua justiça. O amor de Deus é justo e a justiça de Deus é amorosa. Por isso, meus irmãos, tantas e tantas vezes nós costumamos ouvir, porque parece que hoje faz melhor os nossos ouvidos, dizer que Deus não nos dá nenhuma penalidade. Deus não castiga, nós dizemos. Deus é bom, então o castigo é algo mau. Meus irmãos, o castigo não é algo mau. Castiga quem ama. Castiga quem quer colocar o outro no caminho certo. A penalidade é colocar o meu irmão no caminho justo. E se é melhor que ele sofra, é melhor uma lágrima aqui do que choro e ranger de dentes no inferno. Por isso, meus irmãos, é errada toda catequese que diz que Deus não castiga. Porque Deus é Pai, Pai bondoso e misericordioso. E como Pai, Ele vai ensinar. E muitas vezes lágrimas rolarão dos nossos olhos. Muitas vezes perdas rolarão das nossas vidas, para que nós possamos retornar ao caminho do Senhor. Se nós recordarmos, quando o anjo Gabriel apareceu a São Zacarias para anunciar que a sua mulher Isabel ia ficar grávida, Zacarias duvida do anjo, isto é, Zacarias duvida de Deus. O que Deus faz através do anjo? Pois vais ficar surdo e mudo até o dia em que o teu filho nascer, porque duvidastes do Senhor. O que Deus fez? Uma penalidade para que ele nunca mais duvide das palavras do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia de Deus é assim. Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus exige de nós também. Deus exige de nós mudança, Deus exige de nós transformação. E Ele disse: Davi, eu te perdoo, mas vai sofrer. Eu e você também. Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus vai sempre nos trazer para o caminho certo. E muitas vezes é necessário que Deus nos arraste para o caminho. E nós devemos deixar que o Senhor nos arraste para Ele. O Evangelho de hoje, meus irmãos, muito belo. Nós encontramos aqui duas figuras diante da mesma cena. Qual a cena que nós temos? Um jantar, um banquete. Neste banquete está Jesus como centro. E nós temos duas figuras que durante o Evangelho nós vemos que tem o seu destaque. Nós temos um fariseu e nós temos uma mulher pecadora. E nós vamos ver qual é o comportamento de Jesus diante dessas duas situações. Meus irmãos, o Evangelho de hoje começa dizendo que um fariseu convidou Jesus. Convidou Jesus para uma refeição em sua casa, na sua intimidade, no seu lar. Nós podemos dizer, que belo ato do fariseu. Convidou Jesus para ceiar à sua mesa, para estar à sua casa. Qual a diferença aqui? Qual o papel do fariseu? Por que o fariseu convidou Jesus para sentar-se à mesa na sua casa? Para conhecer Jesus? Para ouvir os seus ensinamentos? Não, meus irmãos. O fariseu convidou Jesus à sua casa para que Jesus conhecesse a ele. Para que Jesus dissesse: como é grande e sábio em Israel, doutor da lei, conhecedor, como tu és grande. O fariseu convidou Jesus no seu orgulho, na sua prepotência de se colocar no lugar de Deus. Ele convidou Jesus para falar de si a Jesus. Como se Jesus precisasse que alguém falasse de si para ele. Jesus conhecia os corações, mas Jesus foi àquele jantar, porque Jesus tinha algo a fazer ali. E Jesus foi àquele jantar para encontrar-se com uma mulher que o coração de Jesus já desejava encontrar. Esta mulher, meus irmãos, não era da família do convidado.
Esta mulher, ao saber que Jesus estava na casa de Simão, esta mulher vai ao encontro do Senhor, mesmo correndo o risco de ser expulsa de casa, mesmo correndo o risco de ser colocada para fora por incomodar o Senhor. Jesus estava à mesa, chega uma mulher e não se dirige a Jesus para dizer: Senhor, eu estou aqui. Jesus, por favor, olhe para mim. Jesus, eu sou pecadora, tem de piedade de mim. Ela não ousou falar no mesmo plano que Jesus. Ela foi aos pés do Senhor. O Evangelho diz que ela foi por trás, escondida, e foi aos pés de Jesus. Aquela mulher sabia qual era o lugar dela. Ela sabia que o lugar da alma, ela sabia que o lugar de quem deseja encontrar o Senhor não é na grandeza de colocar-se frente a frente, no mesmo plano que o Senhor, mas é colocar-se pequena diante do Senhor. E ela foi aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, que caminhou pelas ruas e que trouxe poeira e sujeira nos seus pés. E aquela mulher chora diante do Senhor. Ela teve a oportunidade de tocar o Senhor. Jesus continuou comendo, Jesus continuou falando à mesa. Parecia que Jesus ignorava aquela mulher, mas ela estava ali, aos pés do Senhor. Chorava e com os cabelos enxugava os pés de Jesus e beijava os pés do Senhor e derramava sobre os pés do Senhor óleo perfumado, ungia os pés do Senhor, demonstrava o seu amor para com ele. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma atmosfera que nos relembra outros momentos em que Jesus sentou-se à mesa. Jesus sentou-se à mesa com Zaqueu. Foi à casa de Zaqueu, mas naquele contexto, Zaqueu não convidou Jesus para ir à sua casa. Zaqueu, pequeno, também em estatura, recebeu do Senhor uma ordem: Zaqueu, hoje eu vou à tua casa, hoje eu sentarei à tua mesa e hoje eu cearei contigo. Muito diferente do fariseu. Mas existem outras mesas em que Jesus sentou, e uma delas foi o jantar de Betânia, pouco tempo antes da Páscoa, o último jantar antes da última ceia, em que uma outra mulher, com perfume num vaso, unge o corpo do Senhor, unge a cabeça do Senhor. Temos um outro momento que encontramos Jesus sentado à mesa, quando Jesus se doa em sacrifício. Essa cena desta mulher que se aproxima da mesa, meus irmãos, somos nós que nos aproximamos do Senhor. Que nos aproximamos do Senhor na liturgia, na Eucaristia, na Santa Missa. Esta mulher sou eu e você. E como nós devemos nos aproximar deste Senhor? Como o fariseu arrogante que diz: eu tenho direito, a casa é minha. Eu fiz algo pelo Senhor. Eu fiz algo por Jesus. Eu o convidei. Eu pedi para que alguém preparasse a mesa. Eu lhe dei uma refeição. Eu lhe dei um banquete. Eu tenho direito sobre o Senhor. Meus irmãos, para Jesus não conta o fazer. Não conta o que nós fazemos para Ele. Para Jesus conta o que nós somos diante dEle. Para Jesus conta o que o nosso coração faz como verdade. Porque Jesus conhece os corações. Por isso Ele sabia muito bem quem era aquela mulher. E o fariseu, no seu coração, diz assim: se ele soubesse quem é essa que está aí, aos pés dele, não deixava ser tocado por ela, porque ela é pecadora e impura. E tudo que é impuro transforma o outro em puro. O fariseu já estava pensando assim na sua mente: o meu convidado já é impuro, porque uma pecadora o tocou. Ele nem poderia estar mais à minha mesa, porque está deixando toda a minha casa impura, toda a minha mesa impura. Era assim que o fariseu estava diante do Senhor, diante de Deus.
na arrogância e na prepotência. A mulher, humilhada aos pés do Senhor, lavava o Senhor com as suas lágrimas. Lavava o Senhor, os pés do Senhor, com as lágrimas do seu arrependimento. Verdadeiro arrependimento, silencioso arrependimento. A mulher não disse uma palavra durante o jantar inteiro, porque ela amava o Senhor no seu coração. Porque o seu arrependimento era tão verdadeiro que não se manifestou em palavras, se manifestou em atos. Ela chorava e ela beijava os pés do Senhor, atraída por seu amor. E ela com seu cabelo enxugava as lágrimas, enxugava os pés do Senhor. Meus irmãos, os cabelos significam a sua história. A história da mulher, o cabelo é algo que nos acompanha durante a vida e que vai nos deixando com o passar do tempo. Significava, meus irmãos, que a sua história estava sendo lavada aos pés de Cristo. Que todo o seu passado estava encontrando em Jesus um novo sentido. O seu cabelo tocava os pés do Senhor para dizer: toda a minha vida agora eu apresento diante do Senhor. Tudo que fui e tudo que fiz, eu estou aqui agora apresentando, tocando com o Senhor. E o Senhor está agora revisitando toda a história daquela mulher. Por isso que ela chorava cada vez mais. O Senhor estava visitando a história dela. E o Senhor ia percebendo o quanto aquela mulher amou. E Jesus vai dizer, então, àquele fariseu que questionava porque Jesus estava sendo tocado por uma mulher pecadora, e vai dizer: um proprietário tem duas pessoas que lhe deve. Uma lhe deve 500 moedas, outra lhe deve 50. Ele perdoou a ambos. A quem ele ama mais? E o fariseu vai dizer: a quem ele muito perdoou. E Jesus vai dizer: muito se perdoa a quem muito se ama. Jesus mostrou que ele ama o pecador, que ele tem sede de pecadores, não de pecado. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E ele se deixa tocar pelo pecador porque ele sabe do seu poder de transformar as vidas, de tocar a história, de revisitar o passado, de transformar uma vida velha numa vida nova. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no altar da Eucaristia, nós devemos fazer como esta mulher, que silenciosa, sem reclamar direitos nenhum, porque ela não tinha direito, ela estava na casa que não era dela, não tinha direito a nada. Ela se colocou aos pés do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a nossa atitude diante de Deus. Esta é a nossa atitude em cada Santa Missa, em cada liturgia, está aos pés do Senhor. Humilhar-se aos pés do Senhor, ser pequeno diante do Senhor, tocar o Senhor, deixar ser tocado por Ele, para que o Senhor possa revisitar toda a nossa história, toda a nossa vida, todo o nosso passado, e que o Senhor possa nos erguer dali para uma vida nova. É isso que o Senhor nos quer. É para isso que o Senhor nos chama, para amarmos como esta mulher e fazermos esta experiência da misericórdia e do amor do Senhor. O Senhor nos chama verdadeiramente para estarmos aos seus pés, ligados a Ele, pequenos diante dEle, humilhados diante dEle, para que Ele possa nos erguer no seu amor e na sua misericórdia. Que o Senhor possa visitar o nosso coração, como visitou o coração daquela mulher, como visitou o coração de tantos e tantas que Ele encontrou pelo caminho, sendo sinal do amor, da misericórdia, da compaixão e da transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, comecemos a nossa fé.